Oi, gente, tudo bom? Na aula de hoje eu não vou aparecer aqui com a câmera ligada, vou seguir falando com vocês. Aí vocês podem ir acompanhando, né, os slides. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o clima. O que caracteriza o clima e como que ele está presente, né, no território nacional, quais são os tipos de clima presente. Bom, a gente vai começar distinguindo o que é clima e o que é tempo, que são duas coisas diferentes. Aqui para o clima, a gente tem duas definições. Ele pode ser um conjunto de fenômenos meteorológicos, né, que caracterizam a condição média da atmosfera em um lugar da Terra. Então, são os fenômenos analisados naquele local, como a chuva, como que é a temperatura naquele local, e é o conjunto desses fenômenos em um ponto. E a segunda definição, que ele fala sobre a síntese do tempo em um determinado período. Então, durante um período de tempo, em torno de 30 a 35 anos, são analisadas as condições climáticas naquele local. Como a chuva, a temperatura que eu mencionei, né, na outra análise ali, né, do Julius Hahn. Aí, juntando as condições durante esse tempo, vai determinar como é o clima daquele local. Então, é uma análise durante um período de tempo. E o tempo é quando a gente fala de uma coisa mais momentânea, é o estado momentâneo da atmosfera em um local, em um momento. Por exemplo, quando a gente fala, hoje tá muito calor, hoje tá frio, vai fazer 24 graus, amanhã vai esquentar, amanhã vai esfriar, tem pancadas de chuva, tem vento, a gente tá falando do tempo, que é como tá o tempo naquele momento. Tipo, hoje o tempo pode estar de um jeito, pode estar nublado, pode estar ensolarado e amanhã pode estar de outro jeito. Então a gente tá falando do tempo. E do clima é uma coisa mais geral. O clima daquele local é equatorial, o clima daquele local é subtropical. E o tempo hoje está quente, o tempo hoje está frio. São duas coisas diferentes. Tem uma coisa que vai classificar, que vai modificar e que vai influenciar o clima, que são os fatores geográficos. Esses fatores geográficos, eles implicam em condições que vai causar essa influência, como, por exemplo, a latitude, a altitude, a distância do mar, as correntes marítimas, as massas de ar, que eu vou explicar agora, né, um por um. As chuvas. O nosso país, ele possui uma média anual, né, de chuva em torno de 1.000 milímetros de chuva, de água, né, que cai. E essa chuva, ela não é uniforme em toda a extensão, né, do nosso país. Então, tem local que chove mais, tem local que chove menos. E a chuva, ela vai impactar também, né, no clima, também vai impactar na vegetação. Por exemplo, um local que tem uma quantidade de chuva agradável, uma quantidade de chuva boa, vai tornar o solo mais propício para plantação, por exemplo. Um local que tem uma quantidade de chuva muito intensa, muito grande, pode causar uma lixiviação no solo, que eu já expliquei nas outras aulas, né, que é como se fosse uma lavagem no solo. A chuva, ela vai influenciar na umidade do ar, que é a quantidade, né, de água presente no ar. Quando a gente fala assim, tá muito seco, tá muito úmido, né, essa quantidade de água presente no ar. E também, né, ele contribui, né, para a geração de eletricidade, que nem tem as usinas hidrelétricas que estão nos rios. Então, quando tem uma quantidade de chuva boa, vai conseguir gerar eletricidade ali naquele local, vai ter uma fonte. E quase, né, falando, bom, próximo tópico. Em relação às temperaturas. No nosso país, aqui no nosso território, cerca de 95%, né, do território, ele vai apresentar uma temperatura média térmica superior a 18 graus.
Então, é uma temperatura consideravelmente agradável, amena, quente. E isso é porque o nosso país está entre os trópicos, né? Trópico de Capricórnio, aí está ali próximo do Equador. Então, é por conta da tropicalidade que a gente tem essa temperatura. Um outro fator é a altitude. A altitude, quando a gente fala de altitude, eu já comentei sobre isso quando eu falei do relevo, né, lá das montanhas, das serras. Se trata da elevação vertical, né, de um ponto da superfície em relação ao nível do mar, ao nível do oceano. Então, quantos metros acima do nível do mar está aquele local? A altitude ela vai influenciar, né, no clima. Então, quanto mais alto, mais frio vai ser. Eu falei isso no relevo, tanto que lá no topo das montanhas é muito frio, então tem essa influência. E isso acontece, né, por conta da pressão atmosférica. Essa pressão ela é responsável pelo aumento das temperaturas. Então, quanto maior for a pressão, mais quente vai ser, e quanto menor for a pressão, mais frio vai ser. Então, lugares muito altos estão suscetíveis a uma pressão reduzida. Agora, falando sobre a latitude. A latitude são aquelas linhas horizontais. Em relação aos trópicos, ao Equador, são aquelas linhas horizontais. Então, quanto mais próximo da linha do Equador o local estiver, mais quente vai estar, porque vai ter uma maior quantidade de raios solares. Quando ali na localização do Equador, os raios são quase perpendiculares, então tem uma incidência maior de raios. Então, quanto mais próximo tiver ali, mais quente vai ser. E quanto mais distante da linha do Equador, mais frio vai estar. Um outro ponto é sobre a maritimidade e a continentalidade. Esses dois nomes, né, esses dois fatores estão relacionados à distância do mar em cada local. E isso vai influenciar também, né, na diferença de temperatura entre os dias e as noites. Bom, a maritimidade, ela se trata, né, do local estar próximo do mar. Então, vai sofrer uma influência daquele local. Então, se trata, né, das regiões litorâneas. Nessas regiões, a gente tem uma amplitude térmica menor. O que é essa amplitude térmica? É a variação da temperatura entre o dia e a noite. Então, tem uma temperatura, uma amplitude menor. Então, tipo, de dia e à noite, a variação de temperatura não vai mudar muito. Então, não vai acontecer de, tipo, de dia tá muito quente, e à noite tá muito frio. Essa amplitude, ela é menor. A continentalidade, né, são as zonas que estão continente, mais próximas do continente, estão mais afastadas, né, do mar, do oceano. E nesse local a gente tem uma variação, né, na temperatura maior, então tem uma maior amplitude térmica. E isso acontece porque né, a presença de água na superfície ela vai conservar melhor a estabilidade das temperaturas. Então, quanto mais próximo da água, maior essa estabilidade. Agora a gente vai falar. Aqui, ó, eu trouxe um globo aqui, né? Uma representação. Aí a gente pode visualizar o Polo Norte e o Polo Sul. Aí tem o Círculo Ártico, o Círculo Antártico, e essa linha horizontal aqui no meio é o Equador. Então, quanto mais próximo do Equador, mais quente vai estar. Aí a gente tem aqui o Trópico de Câncer, né, no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. E o Brasil, ele está localizado aqui entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, é uma área majoritariamente tropical e equatorial. Outros fatores são as correntes marítimas, que está classificado conforme o fluxo de água, né? Então, esses fluxos de água apresentam características comuns, que vão caracterizar eles como uma corrente marítima. Isso se trata, né, da temperatura, então a gente vai ter as correntes quentes e as correntes frias, e também como é, né, a distribuição de calor. Então, as correntes marítimas vão trazer mais calor e as correntes frias vão trazer mais frio. E isso vai impactar no clima também, e na chuva, e assim por diante. E a gente tem as massas de ar, a gente tem 5 massas de ar,
né? Que é a massa equatorial continental, a massa tropical atlântica, a massa polar atlântica, a massa equatorial atlântica e a massa tropical continental. A gente fala, ó, a massa, o termo massa é em relação às massas de ar. Aí a gente tem o equatorial, tropical, polar, equatorial e tropical. O equatorial significa que essa massa está sendo originada ali da região do equatorial, né? Ali próximo do Equador. A tropical está sendo originada ali da região dos trópicos e a polar, né? Lá do polar, do círculo polar. Continental, essa massa está vindo de dentro do continente. E Atlântica, ela está vindo do oceano. Eu vou mostrar uma imagem aqui para a gente ter uma visualização melhor. Mas a gente pode saber que a massa equatorial continental, ela é quente e ela é úmida. Ela é quente porque está vindo da região do Equador e ela é... Opa, calma, gente, me confundi. A massa equatorial continental, ela é quente porque está vindo ali da região do Equador e ela é continental... Opa, gente, a equatorial continental, ela é quente e úmida. A massa tropical atlântica, ela é quente e úmida também. A polar atlântica, ela vai ser fria e úmida. Úmida porque está vindo ali do Atlântico e fria porque está vindo dos polos. E a equatorial atlântica, ela vai ser quente e úmida. E a tropical continental vai ser quente e seca. Beleza? Aqui a gente tem as correntes marítimas. Aí aqui tem em todo o mundo, né? Tem correntes em todo o mundo. As que estão marcadas de azul são as correntes frias e as vermelhas, né? Corrente quente. Então, aqui próximo do Brasil, a gente tem a corrente do Brasil, que é quente, a sul equatorial, que é quente, a das Guianas, que também é quente. Então, a gente é cercado mais por correntes quentes, né? E aqui a gente tem as massas de ar, que nem eu comentei. Dá para a gente visualizar melhor o local e para onde ele se expande, né? Em que região vai influenciar, tanto no verão quanto no inverno. Então, a gente pode visualizar a massa equatorial atlântica, a equatorial continental tropical, ou a equatorial continental, a tropical atlântica, a tropical continental e a polar atlântica. E a gente pode ver que essa influência ela varia um pouquinho, né, no verão e no inverno. Então tem isso também. Agora nós vamos falar sobre os climas do Brasil. O clima do Brasil, ele vai incluir esses fatores, né, que determinaram e vai ter essa localização. A gente tem o clima tropical, que ele se estende mais no nordeste do país e no centro-oeste ali, o tropical de altitude, que está mais ali perto do sudeste, o tropical atlântico, que é mais na zona litorânea, né? O equatorial ali mais no norte, na Amazônia, o subtropical lá no sul do país e o semiárido ali no nordeste. Começando começando, né, falando sobre o clima tropical, eu já mostrei ali nas regiões, ele tá ali no centro-oeste, ele abrange também parte dos estados de São Paulo, Minas, também pega um pouquinho do norte, do nordeste, então é um clima que ele abrange uma parte extensa, né, do país, é um clima bastante presente. Ele se classifica por ter um verão bastante chuvoso e o inverno seco, né, o inverno mais seco e com poucas chuvas. A temperatura média, né, do clima tropical é em torno de 22 graus. Então, vai ser um pouco a mais, um pouco a menos, mas a média é de 22 graus. Os locais, né, que estão sob o clima tropical, eles sofrem influência de massas de ar quente, né, as massas tropicais e equatoriais, e essa influência ocorre durante todo o ano. E ao contrário, né, dos outros climas, as estações, né, do ano ali, elas se resumem basicamente em duas, que como eu falei, é uma mais chuvosa e quente, que acontece durante o verão, e uma mais seca e fria durante o inverno.
E a variação de temperatura ao longo do ano, ela acontece, ela é bem baixa, então não tem uma época muito, muito, muito quente, uma época muito, muito fria. Tem essa variação sim, por conta das estações, mas não é uma variação tão grande assim. Aqui é um climograma, né, em relação a uma área tropical. Esse climograma, ele é de Goiânia, né? E aqui a gente pode visualizar a linha azul, que é a média da temperatura mínima. Então, tá vendo? Tá em torno de 20 graus. Daí aqui em junho, julho e agosto fica próximo de 15 graus. Então, tem essa reduzida, a temperatura mínima. E a média da temperatura máxima, que ela tá acima de 30 graus. Ali em junho, julho tem uma redução, né? Mas é essa média. E em verde, essas barrinhas é o total de precipitação, então é a quantidade de chuva. Aí, como eu falei, a gente tem uma época bastante chuvosa ali, né? Que é de mais ou menos outubro, aí novembro, dezembro vai aumentando, aí janeiro, e depois começa a decair um pouquinho, e uma época com menos chuva que é ali no meio do ano. Agora a gente vai falar sobre o clima tropical de altitude. Clima tropical de altitude, ele tá situado, né, ali nas áreas de maior altitude da região sudeste, e essa área apresenta mais ou menos 800 metros acima do nível do mar, então é uma área mais alta, e esse clima ele é influenciado, né, pela massa tropical atlântica, pela massa polar atlântica, então por isso que também é um pouco mais frio, e pela massa continental atlântica. Esse clima ele é caracterizado por ter uma menor temperatura entre os climas tropicais. A gente vai ver que a gente tem três climas tropicais. As chuvas são recorrentes, então tem uma quantidade considerável de chuva, e né, o inverno com baixas temperaturas. Aí aqui a gente tem um climograma, né, mostrando como que é mais ou menos a chuva e a temperatura ali num local, né, num clima de tropical de altitude, que o local é São Lourenço, em Minas Gerais. Então a gente tem aqui, ó, quando as chuvas estão mais elevadas, a gente tem mais é, o grau, né, a temperatura maior. E quando a chuva é menos, a temperatura é menos. Então, tipo, de um lado aqui, ó, a gente tem a temperatura, né, variando de 14 até 30, a gente tem ali próximo de 22, e a precipitação, né, variando de 0 até 425 milímetros, e tá ali, ó, 300, aí dá uma diminuída, 250, e, né, de janeiro até maio, chove, mas vai diminuindo. Ali em maio, junho, julho, a chuva é bem menor. Aí depois, em agosto, começa a subir um pouquinho mais. O nosso terceiro clima tropical é o Atlântico, que a gente pode encontrar ele, né, como tropical litorâneo ou úmido. Então, é aquele que eu mostrei que está localizado mais no litoral do nosso país. E ele abrange um território bastante extenso, né, em questão de comprimento, assim. Ele vai desde o Rio Grande do Norte até ali em São Paulo, então ocupa uma boa parte do nosso litoral. Ele é um clima influenciado, né, pela umidade do Oceano Atlântico, então chove bastante no litoral. E ele é influenciado pelas massas polar atlântica, tropical atlântica e equatorial atlântica. Então, traz essa umidade do oceano. E ali as médias elas variam de 22 a 26 graus aproximadamente. Então, é um clima agradável, não é muito frio. E também em relação à pluviosidade, né, que é a chuva, essa quantidade de chuva abundante também, ela está relacionada, né, com a latitude das cidades. Então, no Sudeste vai chover mais numa época no verão, enquanto no Nordeste essa chuva ela é um pouquinho maior no inverno. Então, no verão é mais seco. Aqui a gente tem um climograma, né, de João Pessoa. Aí a gente tem aqui a quantidade de chuva, que está em torno ali, o pico, né, em 350.
Aí a temperatura a gente vê que não varia muito no decorrer do ano, né? Uma temperatura elevada. Gente, esses climogramas, se vocês quiserem, pode pausar para ver um pouquinho melhor. Eu também vou colocar lá, né, no nosso Drive, então vocês podem dar uma olhadinha nos slides, ver melhor também a localização. Aqui a gente passa um pouquinho mais rápido, né? Mas lá vocês podem olhar mais atentamente. Agora a gente vai falar sobre o clima equatorial. O clima equatorial, como o próprio nome diz, está próximo do Equador. Então, ele está ali na região norte do país, né? A ocorrência na Amazônia, e é influenciado pela massa equatorial continental. Então, equatorial, né? Então vai ser uma massa mais quente e também mais úmida, né? Por conta da localização. E lá tem uma elevada taxa de umidade por conta, né, da localização e também da vegetação. Então, a gente vê que tudo vai influenciar. Tem elevadas temperaturas, tem uma baixa amplitude térmica, então a quantidade, né, da temperatura, a máxima e a mínima, não vai variar muito. Então, tem esse fator. E um elevado índice pluviométrico, então tem muita chuva, chove bastante. Aqui a gente tem um climograma. Aqui em vermelho é a média da temperatura máxima, então tá acima de 30 graus. Então é uma temperatura elevada e não varia muito, né, do decorrer do ano essa temperatura máxima. E a gente tem também a temperatura mínima, né, a média da temperatura mínima que fica acima de 22 graus, então também não é frio, é uma temperatura elevada e uma quantidade de chuva elevada no decorrer do ano. Talvez comparando com outros gráficos, visualmente assim pareça um pouco menor, mas a gente tem que ficar atento ao índice aqui do lado, né? Ó, 300 milímetros. Então, é uma quantidade alta. Então, a gente sempre que for analisar o gráfico, dá uma olhadinha aqui nos valores do lado também, para a gente ter essa noção. Agora, falando sobre o clima subtropical, que é o nosso penúltimo clima, ele está localizado predominantemente no sul do país e ele é dominado pela massa tropical atlântica e pela massa polar atlântica. E essa massa, né, polar, ela vai influenciar no inverno, vai trazer um frio. E esse local subtropical, ele apresenta o segundo índice pluviométrico mais elevado, né, depois lá do clima equatorial. E possui chuvas bem distribuídas ao longo do ano, né? E como eu falei, está localizada ali no sul do Brasil, então pega o sul, uma partezinha de São Paulo, e né, possui as estações bem definidas, com um verão quente, inverno muito frio e uma temperatura média, né, em torno de 17 graus. Sendo, né, que no inverno pode acontecer geadas, pequenas nevascas, mas acho que nevasca não, só geada mesmo. Aí aqui, né, a gente trouxe de Curitiba, dá para ver que, ó, como eu falei lá no equatorial, o climograma lá estava em torno de 300, aqui está no máximo 210, só que visualmente as barrinhas são mais compridas, então a gente tem que ficar atento a isso. Então, ó, 210 milímetros, né, por mês aproximadamente, e a gente pode ver que no decorrer do ano, essa quantidade de chuva, ela é bem dividida, então não tem um mês que a chuva está muito alta e um mês que a chuva está muito baixa. Aí a gente tem aqui a temperatura, né, acima de 20 graus, dá uma reduzida aqui, ó, em maio, ficando um pouquinho abaixo de 15. Essa é a média do climograma de Curitiba. E agora, para finalizar, a gente tem o clima semiárido. Ele está situado, né, no sertão nordestino, ali no norte de Minas, né, a parte superior de Minas. E nesse local, né, vai atuar as massas tropical atlântica e a massa equatorial continental. Nesse local, a gente tem um baixo índice pluviométrico, então a chuva é um pouco reduzida e apresenta uma elevada temperatura. A temperatura média do clima semiárido ele está em torno de 27 graus e a amplitude térmica está em torno de 5 graus. Esse local, né, o semiárido, ele é conhecido como polígono das secas e apresenta temperaturas elevadas ao longo de todo o ano, né, principalmente concentradas no verão, mas o ano inteiro em si é considerado quente. E, né, como tá ali mais ou menos na mesma latitude
do norte ali, do clima equatorial, só que ele tem menos chuva, né? O índice pluviométrico é mais baixo. E por que que isso acontece, né? Se ele tá ali próximo. Então, tem algumas hipóteses. A primeira fala sobre a barreira orográfica. Eu não sei se vocês lembram falando sobre isso nas outras aulas. Tipo, é por conta do relevo. Então, tem a serra ali da Borborema. Então, por ser um relevo alto, a chuva vem e ela é barrada. Tem esse fenômeno. E também por conta da influência das correntes marítimas, né, que podem vir do sul em direção àquele local, e isso vai influenciar, né, na redução da chuva, do índice pluviométrico. Aqui o climograma do semiárido tem um tempo ali que tem mais chuva em março, né, com 200 milímetros. Aí, fora isso, fica em torno de 150 no máximo e vai reduzindo. Ali entre maio e outubro, em junho, né, e setembro é quando tem menos chuva. Aí, a partir de outubro, setembro, ele começa a dar uma aumentada. E é isso. Aí, aqui a gente tem um link, né, das imagens que eu peguei. E a gente vai perceber no decorrer, eu tenho falado isso desde o início, o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia, que eu também vou falar, estão relacionados. Então, o clima vai influenciar na vegetação, assim como o relevo vai influenciar no clima, vai influenciar na vegetação, o solo também. Então, são fatores que estão correlacionados. São fatores que vão determinar, né, essa aparência física, essa aparência da vegetação, a sensação do clima, do tempo, então esses fatores estão correlacionados e trabalham juntos. E é isso, gente, obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, podem me chamar no privado ou deixar lá no grupo do WhatsApp. E é isso, gente. A aula talvez possa ter ficado uma parte ou outra mais confusa, porque é um tema, né, complexo, mas assistam com calma, vejam os slides e qualquer coisa pode me chamar. É isso, pessoal. Obrigada.